Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo no Instagram do Tribunal de Justiça para hoje, dando continuidade à série de lives da SMAL e do Tribunal de Justiça, falar de um tema muito importante, na nossa realidade atual, que é sobre direito penal em tempo de pandemia. Aqui o doutor Diego está aqui já, deixa eu aceitar. Que vai falar conosco hoje sobre direito penal do crime ao cárcere. Tá? O doutor Diegão, Diegão, meu amigo, tudo bom? Boa tarde, meu amigo. Como vai? Tudo em paz? Doutor, deixa eu ajustar o meu volume aqui para te ouvir bem também. Pronto. Tá me ouvindo bem, Diego? Sim, sim. Você está me ouvindo bem também? Tô, perfeitamente. E a imagem aí, Então, eu como estava tá? aqui, tá boa a imagem aí, tudo certinho? Aqui tá perfeito. Perfeito, então. Então, o doutor Alberto entrando, muita gente entrando aqui. Os seguidores do site do Tribunal de Justiça, do Instagram do Tribunal de Justiça. E como eu estava dizendo, Diego, comecei aqui a falar que a ideia nossa, né, da live hoje é conversar um pouco sobre esse momento, né, que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento único, né, pelo menos para todos nós. Doutor Hélio também está aqui, dando uma lembrança. E entender como o direito penal está sendo chamado, conclamado neste momento, não é, em suas diversas formas. Então, a nossa ideia justamente hoje é falar sobre isso, ou seja, o direito penal em tempo de pandemia, do crime ao cárcere. Por que isso? Por que do crime ao cárcere? Porque a desembargador Fábio Bittencourt também entrou agora, porque a nossa ideia é justamente tirar algumas dúvidas dos seguidores do Instagram do tribunal sobre determinados crimes que as pessoas podem praticar, relacionados especificamente a essa questão de pandemia, a proibições de conduta. Muitas pessoas me perguntam, no dia a dia aqui como professor, perguntam, olha, eu vou fazer isso aqui, será que isso aqui é crime? Será que eu sou obrigado a andar de máscara na rua? Se eu não andar, o que acontece comigo? Tudo isso é novidade. Né? Tudo isso é algo que não é do nosso cotidiano. E um outro ponto, eu acho que muito importante também, é a gente descobrir ou debater sobre como as pessoas que estão encarceradas não é, estão enfrentando também esta situação e como que a vara das execuções penais também está adaptando a sua atividade no dia a dia para esse momento diferente, não é? Nós sabemos que, ou seja, o direito penal está funcionando, as pessoas cometem crimes e a justiça tem que atuar. Não é? E nessa atuação do Poder Judiciário, a gente tem que entender como é que as pessoas encarceradas estão sendo tratadas dentro do sistema, ou que está tendo alguma coisa diferente, né? O que é que o CNJ, por exemplo, recomenda e o que o Tribunal de Justiça está atendendo, e como a vara das execuções penais está, né, dando a sua contribuição para as pessoas que são encarceradas. E isso é muito importante que a gente compreenda, não é, Diego, que o papel do direito penal não é só no momento de imputar um crime a uma pessoa. Ou seja, nós temos a nossa atividade, né, enquanto magistrados, ela é muito longa. Desde esse momento da pessoa está sendo acusada de algo até o momento em que a pessoa está encarcerada e o Poder Judiciário. Opa, acho que caiu aqui a minha ligação. É, Voltou? Pronto. botou assim. Pronto. Então acho que o pano de fundo é este, né, do nosso debate. E eu queria primeiramente agradecer, Diego, a sua participação, dizer que a vara de execuções penais é um dos pontos mais importantes do Tribunal de Justiça, a função do Poder Judiciário. E eu queria que você aqui pudesse também nos explicar, contar para todos que estão
assistindo como é a atividade do juiz da vara de execuções penais, não é, no dia a dia e nesse momento diferente, né, de pandemia. Tá? Então, vamos lá, faça aí, se apresente, dê um alô e a gente começa aqui a debater essas questões. Muito boa tarde, meu amigo. Para quem não me conhece aí, meu nome é Diego Araújo Dantas, eu sou um dos juízes titulares da Vara de Execuções Penais, a 16ª Vara Criminal do Estado de Alagoas, e é uma vara hoje, por opção do Tribunal de Justiça, uma vara de titularidade coletiva, né, composta por 3 juízes, a exemplo do que já ocorre na 17ª Vara Criminal, uma iniciativa talvez pioneira no Brasil, né, essa de criação de uma vara de execuções penais de forma colegiada, talvez por conta de uma realidade que, digamos assim, é enfrentada em todo o Brasil, é a realidade de inserção cada vez maior das organizações criminosas, né, nesse meio. Talvez a colegialidade ela até despersonaliza, vamos dizer assim, as decisões dos próprios magistrados. Então, está sendo digamos assim, uma atividade muito gratificante, né, fazer parte dessa inovação, vamos chamar assim, e de lidar com essas questões todas, né, especialmente nesse período agora, né, de fato, como você bem mencionou, a vara de execuções penais ela é uma das varas mais sensíveis, né, nessa questão em relação à pandemia de Covid-19, porque afinal de contas, como consta inclusive nos relatórios dos organismos nacionais e internacionais que lidam com a doença, o ambiente prisional é um ambiente, em tese, favorável, né, à proliferação do vírus e também um local que oferece menos condições para o seu combate, né, dada a insalubridade que é presente em muitas dessas unidades. Então, espero ao longo do tempo, assim, ao longo dessa live, desse pequeno espaço aqui, esclarecer, né, mostrar aí para eventuais leigos ou não na matéria, o que tem sido feito, né, pela Vara de Execuções Penais e como tem sido aplicada a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Então, um prazer, agradeço muito pelo convite e espero corresponder minimamente, né, às expectativas, vamos dizer assim, passar o que a gente está sendo feito em relação ao combate à pandemia no que diz respeito ao sistema prisional. Ok, Diegão. Então vamos fazer o seguinte, como a gente tinha combinado aqui, eu vou começar a falar um pouquinho da primeira parte, né, do direito penal, do crime ao cárcere. Eu vou começar do crime e depois a gente chega lá para o cárcere. Pois é. Inclusive nessa parte do crime, acho que o momento é tão único, vamos dizer assim, eu acho que ninguém esperava, nem nos sonhos dos maiores devaneios, encontrar uma situação dos países fechados, as fronteiras fechadas, né? Ou seja, eu acho que ninguém imaginava esse tipo de situação. E talvez isso vai se reproduzir, inclusive, nos crimes, né? Porque, assim, aparentemente, né? O senhor que é estudioso da matéria, né, Anderson? Então, eu acho que pode dizer quais os crimes que estão mais relacionados especificamente à pandemia, né? Acho que são figuras assim que eu acho que ninguém esperaria ver algum dia, né? Imagino. É verdade, Diego. Então, a gente, com certeza, quando a gente estuda direito penal, né, todo mundo que fez faculdade de direito, a gente chega num momento lá na parte especial que vemos alguns crimes que a gente diz, olha, nunca vou ver uma coisa dessa, esse crime aqui nunca vai acontecer. É crime de exemplo de Damásio Jesus, saudoso Damásio Jesus, que criava cada exemplo maluco que a gente pensa, só existe na cabeça dele. Mas, infelizmente, não é muita coisa que a gente pensou que nunca iria existir, que nunca iria acontecer, está acontecendo. Então, por exemplo, nós temos um crime lá, o artigo 267, previsto no nosso Código Penal, que é o crime de epidemia. Porque a primeira vez que eu estudei esse crime, eu disse, meu Deus, eu não vou ver isso nunca na prática. E nós estamos vendo, não é? Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um corte aqui. Para o nosso interesse, que é relacionado especificamente ao direito penal e pandemia, eu julgo aqui importante 3 tipos penais. Tá? Primeiro é o tipo do artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, esse é o primeiro. Nós temos o artigo 131,
que é o perigo de contágio de moléstia grave, e o 267, que é o delito de epidemia. Tá? Eu vou tentar explanar aqui um pouquinho, e assim, eu vou falar numa linguagem mais simples, porque eu sei que o nosso público, tem até colega juiz aqui, está o doutor Guilherme, a doutora Renata Malafaia está aqui. Peço perdão porque eu vou falar de uma forma mais simples, porque tem muitos seguidores, né, que não são da área ou que são ainda estudantes, então eu vou focar mais para que eles possam entender também, tá? Todo mundo. Então, o primeiro, que é o... Oi, pode falar, Diego. Amiga aí que eu vi agora, da doutora Renata Malafaia, que está conosco lá, é uma das juízes da Vara de Execuções Penais. Grandíssimo abraço. Verdade. Que bom. Então, da Vara, já tem 2 aqui da Vara de Execuções Penais, né, acompanhando o nosso debate aqui. Então para o 268, né, que seria o primeiro, que é justamente o delito consistente em infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Tá? Esse delito tem uma pena de 1 mês a 1 ano e multa. Qual é a ideia desse delito? Olha, é um delito que tem por objetivo proteger a incolumidade pública, a saúde pública, e que tem por ideia e punir aquele indivíduo que descumpre alguma determinação do poder público que foi expedida com o objetivo de evitar a propagação de uma doença infecto-contagiosa. Então, o tipo penal é isso. O tipo penal busca, olha, a gente tem que punir quem descumpre determinação do poder público que foi criada para impedir a propagação de uma doença infecto-contagiosa. Então, vamos trazer para a nossa realidade. O que é que nós temos hoje? Nós temos uma doença infecto-contagiosa, que é o Covid-19, e para impedir a propagação desta doença, o poder público expede normas. E o 268, ele justamente pune quem descumpre estas normas expedidas pelo poder público. É importante a gente observar o quê? Que se trata daquilo que nós chamamos de norma penal em branco. Por quê? Porque para que o tipo esteja completo, vamos assim dizer, não é? Para que é possível, ó, tem aqui, ó, só Alagoana, juiz de direito do TJM, olha aí, uma colega do TJ do Amazonas acompanhando a gente, uma Alagoana, que bom, seja bem-vinda aqui na nossa live. Então, ou seja, né, o poder público expede determinadas condutas que são vedadas às pessoas para impedir a propagação. Tá? Então, norma penal em branco o quê? Por quê? Porque este tipo penal, ele sem essa normativa que é expedida pelo poder público, ele não está completo. Ele não tem como punir alguém. Ele precisa dessa complementação. E uma discussão muito interessante, Diego, que até tive aqui com os colegas na Infam, a gente debatendo sobre isso em um grupo de estudos da Infam, era se essa complementação, ou seja, se as normas do poder público queriam complementar o tipo penal do artigo 268, poderiam ser normas de estados e municípios ou se teriam que ser normas da União. Principalmente por quê? A decisão do Supremo, né? Isso. É o relevo com a decisão do Supremo Tribunal, não é isso? Isso. Mas a questão era assim, era bem relevante, por quê? Porque nós sabemos que é competência exclusiva da União legislar sobre direito penal. Tá? Então, ou seja, quem pode legislar sobre direito penal é a União. Então, o complemento, ou seja, aquilo que vai ser o complemento da norma penal em branco, tinha que ser também da União ou poderia ser por estados e municípios? Então, foi um debate muito interessante. O que é que eu entendo e o que é que prevaleceu, pelo menos nos debates que tivemos lá na Infam? Que justamente, a partir da decisão da DPF 672, que foi a DPF que separou, que deu norte sobre as competências legislativas nesse momento de pandemia, né, que houve uma confusão, a União dizia uma coisa, os estados diziam outra, os municípios diziam outra, e o STF nos disse o quê? Nos disse que nós temos uma competência administrativa comum, ou seja, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da realização da saúde pública, quem vai realizar a saúde pública. Esta competência comum, ou seja, a União, os estados e os municípios devem exercer os esforços e custear e realizar ações de saúde. Contudo, quando a gente fala na competência legislativa, ela é concorrente, certo? Significa o quê?
que para legislar sobre essas questões relacionadas à saúde, nós temos a aplicação da competência legislativa concorrente, lá previsto no artigo 24 da nossa Constituição. Tá? Tratando de competência legislativa concorrente, o que é que a gente entende? A gente entende que a União tem competência para legislar sobre normas gerais, os estados sobre assuntos de interesse regional, ou seja, interesse do estado, e os municípios sobre assuntos de interesse local. Então, a partir do momento em que o STF explanou esta divisão de competências, isso na DPF, né? Então, ou seja, tem caráter vinculante, ficou bem claro o quê? Bem claro que, olha, a União pode tratar sobre questões de interesse geral. Imagine, por exemplo, o que seria questões de interesse geral relacionadas aqui à Covid? Imagine, por exemplo, o funcionamento ou não de um aeroporto internacional, ou uma rodovia que corta estados, se vai fechar, se não vai fechar. Então, competência da União. Uma rodovia que está cortando vários estados. Mas, aquilo que for de interesse regional, os estados podem legislar sobre isso. Mas eu não estou dizendo que o estado vai legislar e criar o tipo penal. Não, de jeito nenhum. O que o estado vai legislar é quais são as condutas que devem ser realizadas pelas pessoas para evitar a contaminação, a propagação da doença infecto-contagiosa, no caso do Covid. Então, a partir do momento em que o Estado, por exemplo, expede um decreto, como a nossa realidade aqui do Estado de Alagoas, e este decreto institui condutas que nós devemos seguir para impedir a contaminação, a propagação de uma doença infecto-contagiosa, este decreto vai servir como o complemento do artigo 268 do Código Penal. Tá? Então, o que é que eu entendo a partir disso? Eu entendo que as normas que estão definidas foram definidas pelo decreto do Estado de Alagoas, se houver o descumprimento, um indivíduo que descumpre essas medidas, e aí o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, ele incide no tipo penal do artigo 268. Tá? É interessante que a gente perceber que só existe esse crime na forma dolosa, ou seja, eu tenho que descumprir dolosamente a determinação do poder público. Vou trazer um exemplo para a gente. A gente sabe que a realidade atual do Estado de Alagoas, tem um decreto que foi expedido novo no começo desse mês, e esse novo decreto do governador ele separa por fases. Maceió está na fase laranja, o interior todo está na fase vermelha. Então, Maceió, que está na fase laranja, por exemplo, os shoppings ainda não podem abrir. E no interior, muito menos, não é? Porque estão na fase vermelha. Então, imaginemos que o shopping vai e abra. A pessoa que assim o fizer poderá ser responsabilizada do ponto de vista administrativo, né, pelas normas do decreto, mas também poderá ser responsabilizado penalmente nos termos do artigo 268. Academias estão fechadas, não pode. Academia só abre, salvo engano, na fase azul, na fase verde, mais para frente. Então, se uma academia começa a funcionar, né, ela abre as portas, o fato da academia abrir, o responsável por isso vai estar o quê? Vai estar infringindo a determinação do poder público que foi destinada a impedir a introdução e propagação de doença contagiosa, ou seja, vai incidir no crime do artigo 268. Tá? A consumação desse delito, ela acontece quando é realizada essa conduta que é proibida, caso, por exemplo, ele abre a academia, está proibida, né? Vai lá e abre, e é um crime de ação penal pública incondicionada, ou seja, o crime existe independentemente, não é, ou seja, a ação penal pública, né, terá que ser movida pelo titular da ação penal, o Ministério Público, independentemente da vontade da vítima, independentemente da vontade de qualquer pessoa, tá? E é um delito de menor potencial ofensivo, ou seja, é feito lá o TCO, né, o termo substanciado de ocorrência, até porque a pena é de 1 mês a 1 ano e multa, ok? Temos aí uma coisa bem... Vai, Diego, pode falar, pode falar. Nós temos visto, assim, como estamos falando, não só para bacharéis em direito, mas também para outras pessoas, assim, nós temos visto alguns vídeos, né, que circulam pelo WhatsApp, em que mostram policiais, vamos dizer assim, fazendo algum tipo de invasão a estabelecimentos que deveriam, supostamente pelo vídeo, eles deveriam estar fechados, né? Não se sabe em quais estados isso está ocorrendo, enfim. Mas seria um exemplo da aplicação dessa norma?
Veja, ou seja, se aí o fato da polícia ir lá e fazer o fechamento, por exemplo, do estabelecimento que está aberto contra a determinação do Estado, por exemplo, decreto estadual, é um exercício do poder de polícia. Tá? Ou seja, chegar lá e fechar é um exercício do poder de polícia. Esfera, na verdade, direito administrativo. Agora, a pessoa que abriu o estabelecimento quando não pode, né, terá que ser encaminhada até a delegacia para que seja feita um termo circunstanciado de ocorrência, feito um TCO. Tem uma coisa muito interessante, Diego, específica aqui do estado de Alagoas sobre esse tema, que é o seguinte, e um debate que existe também em vários estados, é que poderia o decreto municipal, por exemplo, ser mais flexível do que o estadual? Isso é um debate muito interessante. Porque, como a gente tinha falando, né, daquela divisão de competências, a União, assuntos de interesse geral, o Estado, assuntos de interesse regional, e o interesse local seria do município. É um debate muito bom, do ponto de vista do direito constitucional. Aqui em Alagoas, a gente tem uma coisa muito interessante para isso. Tem um fato muito interessante, que foi o seguinte: o nosso Tribunal de Justiça decidiu, naquele dia 10 de abril de 2020, em sede de uma cautelar, né, numa ação cautelar preparatória, numa ação direta de inconstitucionalidade, contra um decreto do município de Teotônio Vilela, que era um decreto que estava abrindo determinados estabelecimentos comerciais em desacordo com o decreto estadual. E dessa contestação, nessa ação direta de inconstitucionalidade, perdão, né, que foi proposta perante o Tribunal de Justiça de Alagoas, houve uma decisão, tá, da presidência que diz o seguinte: por essa decisão, os decretos municipais não podem ser mais flexíveis do que os decretos estaduais, do que o decreto estadual. Ou seja, no nosso estado de Alagoas, nós temos uma decisão cautelar numa ADIM. E essa decisão tem que ser cumprida. Tá? Essa decisão tem que ser cumprida. Ela tem efeito erga omnes. Ou seja, aqui no estado de Alagoas, essa discussão sobre se o decreto municipal poderia ser mais flexível, ela, por enquanto, está resolvida com essa decisão do Tribunal de Justiça, de forma que o que nós temos hoje é o seguinte: que os decretos municipais não podem ser mais flexíveis do que o que diz o decreto estadual. Poderiam ser mais rigorosos, sim, mas eles não podem ser mais flexíveis. Então, ou seja, o que é que nós em Alagoas temos que observar agora, pessoal? Temos que observar o decreto estadual. E pelo decreto estadual, a gente está Maceió na fase laranja, o interior todo na fase vermelha, e temos que observar as proibições que lá estão prescritas, tá? Sob pena de cometer o crime do artigo 268 e da responsabilidade também, né, administrativa, há multas para os estabelecimentos comerciais que assim faz, tá? Anderson, vamos lá, sabemos que... Pode falar. A notícia, né, já que você é um estudioso da matéria do tema, a notícia de alguma instauração, de algum procedimento penal para a investigação desses fatos, seja termo de ocorrência circunstanciado, seja eventual inquérito em relação a algum outro, tem notícia de alguma instauração de procedimento nesse sentido? Tem, Diego, tem. Eu já tive notícia aqui de alguns colegas que já tiveram situações como essas, né? De pessoas que estavam descumprindo estas normas e que foi lavrado o TCO, tá? Agora, só para ver aqui umas perguntas, tem aqui, ó, alguém, um elogio aqui, obrigado para todos nós, muito obrigado. Sabemos que algumas cidades são pacatas e nelas existem comércios que mesmo em tempos... Cadê que está desaparecendo aqui? O meu está aparecendo mais não aqui. Não consegui ler. Eu acho que dizia que são pacatos que mesmo em tempo normal não conseguem aglomerar, né? Então tá bom demais, né? Mesmo não aglomera, tá bom. Mas assim, o que a gente tem que seguir tem cidades realmente pacatas, pouca gente. Olha o Alessio aí, professor. Agora, Diego, você estava perguntando aqui, né? Olha, a gente tem o 268, que aí no caso seria o TCO. Olha o doutor Gustavo entrando. E teria alguma situação onde a gente não iria para um TCO, que iria para um inquérito policial normal, né? E aí a gente chega ao outro crime, que eventualmente pode ser praticado nessa situação de pandemia, que é o do 131, que é o delito de perigo de contágio de moléstia grave. Veja que aqui no 131 já muda, porque a pena vai de 1
a 4 anos e multa. Então, veja aqui no 268, que a gente estava falando, olha, de 1 mês a 1 ano e multa. No 131, a gente já passa de 1 a 4 anos. Olha o que é que diz o 131. Está aqui, ó, período de contágio de moléstia grave. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Tá? Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Veja que aqui mudou. Olha, a doutora Luciana entrando aqui, um abraço. Olha que aqui mudou. Aqui, neste caso, a gente não tem mais um indivíduo que simplesmente está descumprindo a determinação do poder público para evitar a propagação de doença infecto-contagiosa. Aqui a gente tem um indivíduo que ele realiza uma conduta com o objetivo de transmitir a outra pessoa a moléstia grave que ele está contaminado. Olha o doutor Vinícius entrou aqui. Não tem aqui o 131. O 131 é uma situação que eu posso dizer que é absurda, né? Que alguém faça uma coisa dessa. A doutora Marcela também entrando. Um abraço. Um abraço. Qual é essa situação? Um abraço. Outro também colega lá da execução penal, que chegou agora, nesse momento, está somando força lá na execução penal, doutor Vinícius. Doutor Vinícius está aí na execução também, coisa boa. Boa sorte, Vinícius, aí na execução penal. Com Diego, com a Malafaia. Então, vamos lá, vamos para o 131. Então, como eu estava dizendo, Diego, esse caso aqui do 131, para existir, é absurdo. Por quê? Né? Diga absurdo porque imagina que a pessoa faça isso e tudo mais. Que é o quê? O indivíduo, ele pratica uma conduta sabendo que está contaminado, certo? Ele tem que ter consciência de estar contaminado, porque aqui praticar, ele está contaminado com uma doença, imagina o indivíduo que está com Covid, mas ele realiza uma conduta dolosamente com o objetivo de quê? De que outra pessoa seja contaminada com a doença infecto-contagiosa. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que determinada pessoa está com Covid-19 e ele diz, eu vou para a rua sem máscara, vou me aglomerar, vou abraçar pessoas. Mas você está contaminado, mas eu vou. Eu vou porque eu quero que os outros peguem. Já que eu estou contaminado, eu quero que os outros também se contaminem. Tá? Então, por quê? Porque ele está praticando um ato com o fim de transmitir a outra e a moléstia grave. Tá? Ô, Alex, se houver lesão ou morte, já chego lá, Alex. Lá. Então, ou seja, nesse caso aqui, nós temos um crime em que o sujeito ativo, tá, não é qualquer pessoa, é um crime próprio aqui. Por quê? Porque quem faz tem que estar contaminado, a pessoa que está contaminada. E nós temos, como diz o César Roberto Bittencourt, um elemento subjetivo especial do injusto. Por quê? Porque, além do dolo da conduta, o indivíduo tem que realizar a conduta na forma dolosa, tá certo? Para praticar esse delito, não existe na forma culposa, na forma dolosa. Ele realiza essa conduta, e além dele realizar a conduta na forma dolosa, ele tem um elemento subjetivo especial, que é o quê? Que é a intenção de transmitir a doença. Tá? A intenção de transmitir a doença. Tá? O professor Alessio aqui, ó, se houver lesão, morte, preterdoloso. Do meu ponto de vista, Alessio, não é, nesse caso aqui, esse delito não é preterdoloso. Esse delito ele é doloso. Normal. Com um elemento subjetivo especial do injusto. Ou seja, tem o dolo da conduta e o objetivo especial, que é o quê? Transmitir a doença a outrem. Uma discussão que existe, né, sobre esse tipo penal aqui na doutrina pode existir esse delito da forma de dolo eventual? Tá? Eu acredito que não. Tá? Para mim, não existe esse tipo na sua forma do dolo eventual. O Sanches também diz a mesma coisa. Tá? Eu acredito que não. Não existe na sua forma como dolo eventual. Tá? Consumação, ele consuma quando o indivíduo pratica o ato perigoso. Tá? E aí é interessante porque esse delito se consuma independentemente dele alcançar o intento de contaminar outra pessoa, é um delito formal, ou seja, só com a conduta, o cara foi para a rua, tá? Contaminado, imagino que eu estou contaminado e agora eu quero ir para a rua agora e contaminar quem estiver lá. Eu vou para a rua. Só o fato de eu ir com essa minha intenção, com esse meu dolo, com esse meu elemento subjetivo especial do injusto, que é contaminar as outras pessoas, o crime está consumado. Ainda que ninguém pegue a doença. Tá? Porque é um crime formal. Tá? Então, e aí perguntou... Né? Pode falar, Diego.
Lógico, assim, já deu para depender da sua explicação, mas vou perguntar, assim, digamos, mais como um leigo, vamos dizer. Eventualmente, a situação daquele que sabe, né, que está infectado pelo coronavírus, vamos imaginar, né? E se desloca da sua residência, por exemplo, comprar gêneros alimentícios imprescindíveis, né? Um supermercado com muitas pessoas. Enfim, qual seria a situação dele em relação especificamente a esse tipo penal? Pronto, muito interessante, Diego, muito interessante. Veja, no caso assim, ou seja, o indivíduo ele está com o Covid e ele sai para comprar alguma coisa, um gênero alimentício, né? Obviamente que eu recomendo que ele não faça isso. Né? Recomendo que ele peça alguém para que o ajude a fazer isso, peça até serviços, né? A gente vê que há serviços que as pessoas podem ligar e podem pedir pessoas que estão ajudando, pode usar o iFood, né? Use sistemas de entrega e tal. Mas, nesse exemplo, não seria o crime do artigo 131. Por que não seria o do artigo 131? Porque faltou o quê? Justamente o elemento subjetivo especial do injusto, como fala o Bittencourt. Porque perceba que esse crime só vai existir quando ele fizer esta conduta, com o objetivo de transmitir a doença. Ainda que não transmita. Mas tem que existir esse elemento subjetivo especial do injusto, que é a intenção de transmitir a outrem a doença infecto-contagiosa. Tá? Então, neste caso, não seria o delito do artigo 131. Tá? E aí, uma coisa que o professor Alessio perguntou antes, olha, e aí se, além do indivíduo, imagina, vamos dizer que o indivíduo vá para a rua, né, querendo que os outros se contaminem, e acaba que ele contamina alguém com o Covid. E essa pessoa tem o Covid, mas não morre. Ou essa pessoa tem um COVID e morre. O que vai acontecer com ele? O que é que diz a doutrina sobre isso? A doutrina diz o seguinte, olha, se a pessoa que se contaminou com a doença, né, o indivíduo realizou essa conduta para que outro se contaminasse, e a pessoa se contaminou. Se dessa contaminação resultar apenas lesões leves, tá, está absolvido. Ele vai responder, está absolvido pelo delito do 131. Vai estar dentro do delito do 131. Ele vai responder só pelo crime de perigo de contágio de moléstia grave. Vai responder pelos dois. Se a lesão for leve, ele não responde pelos dois. Responde só pelo 131. Agora, se ele contaminou alguém e esta pessoa tem lesões corporais de natureza grave ou essa pessoa morre, aí ele vai responder pelos dois crimes. Pelo 131, que é o perigo de contágio de moléstia grave, e também pelo resultado morte ou pelo resultado lesão corporal de natureza grave, em concurso, que do meu ponto de vista aqui é concurso formal. Tá? Olha aqui, ó, o Souza Gustavo, nosso amigo Gustavo. Ao fim e ao cabo, a prova passa a ser decisiva no processo, como em todos os processos judiciais. Isso mesmo, Gustavo. Você que é um especialista, né, Gustavo, em prova, tá? A gente sabe que realmente a prova vai ser importantíssima para a gente ver em que situação aqui o indivíduo se encaixa, não é? Se ele praticou ou não o delito do artigo 131. E a gente sabe que prova é um problema muito complexo, né, Diego? Você que está lá, né, na vara das execuções, sabe que as questões relacionadas à prova são muito complexas, né, porque eu acho que nós, todos que já atuaram, que ainda atuam com o direito penal, sabem das dificuldades que nós temos nesse momento de produção probatória, as dificuldades que a polícia tem para investigar e para produzir provas. E se a gente não é, Diego? Pode falar. Isso, especialmente nesses casos que envolvem dolo específico, né? A prova se torna mais, digamos assim, difícil ainda, né? É verdade. Mas, tudo bem, mas o problema de prova a gente tem que se virar, né? E eu acho que assim, a gente tem que avançar muito de como a nossa polícia funciona, a nossa polícia precisa de mais investimentos, precisa de tecnologia, precisa de inteligência, para que cada vez mais a gente consiga melhorar essa questão de prova. Até porque é importante que as pessoas saibam. O juiz, ele decide com provas, com as provas que lhe são apresentadas. Né? E outra coisa, é interessante isso. O juiz, por exemplo, as pessoas acham o juiz tem como saber de tudo. Não tem. Primeiro porque a gente sempre julga algo
que nós não vimos, que nós não tivemos contato. A gente julga porque alguém nos contou. Né? Nós temos aí uma parte, né, o órgão acusador contando para a gente uma versão e a defesa contando outra versão. E a partir daqueles elementos que tem, é que nós vamos ter que decidir. O juiz ele não vê, ele não viu o que aconteceu. Até porque se o juiz vir o que aconteceu, ele não é juiz, ele é testemunha. Né? Se eu estou aqui e vejo um crime acontecendo ali na rua, eu não sou mais juiz, eu sou testemunha, e aí, obviamente, que eu não vou julgar aquele fato. Eu vou contar para outro juiz o que é que eu vi para que ele possa decidir. Olha aqui o professor Alessio, investigação falha, fica difícil para converter o elemento informativo em prova. É verdade, é muito difícil. Tá? Então, veja... Oi, pai Diegão, pode falar. Não. Só falei verdade. Pronto, então assim, nós temos esses dois tipos, eu vou falar bem rapidinho só do outro, né, do de epidemia, que é o 267, para depois a gente passar já para a parte do cárcere, que aí é que eu vou lhe fazer as perguntas aí para tirar minhas dúvidas. Tá? E o Gustavo aqui, e ela é o ela imprescindível entre as narrativas e a aplicação das regras de direito. Isso mesmo, Gustavo. A prova é que é imprescindível, e no direito penal nós temos uma dificuldade muito grande na produção probatória, justamente, como eu disse, pelas deficiências dos órgãos de investigação que nós temos. Isso é algo que eu sinto no dia a dia, essas dificuldades, e é importante que as pessoas entendam que o juiz julga com provas. O juiz não pode julgar porque acha isso, acha aquilo, pela cara de um, porque um tem a cara assim, outra, sabe? Não é assim. O juiz julga com provas. E essas provas têm que ser apresentadas para o magistrado. Então, muitas vezes as pessoas não querem testemunhar um crime, não querem ser testemunha. Isso é um problema seríssimo, porque se a pessoa não aparece para testemunhar, como é que o juiz vai poder tomar conhecimento, saber o que aconteceu? A gente tem essa dificuldade muito grande de pessoas que não querem testemunhar, pessoas que não comparecem, não falam aquilo que sabem. Então, isso atrapalha muito a possibilidade do Poder Judiciário aplicar as sanções como deve fazer. Né? Então, vamos lá. Então, vamos falar para finalizar aqui o último, que é o 267, que é a epidemia, que aí eu disse, realmente é aquele crime que a gente imagina que nunca vai ver na vida, não é? O do 267. E quando a gente fala de epidemia, o que é que a gente tem aqui? Eu gosto de ler o tipo para ficar bem claro. Está aqui, ó, 267. O que é que diz? Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem na cabeça nesse tipo penal é o seguinte. Ele é muito mais grave do que os outros. Muito mais grave. Porque ó, a pena dele vai de 10 a 15 anos de reclusão. E se resulta morte, a pena pode ser aplicada em dobro. Veja que o negócio já ficou mais pesado, né? Ou seja, se morre alguém em razão da pessoa que causou a epidemia, a reclusão vai ser de 20 a 30 anos. Olha que pesado. Tá? E além do mais, é crime hediondo. Está previsto na lei de crimes hediondos. Tá? Então, quando é que acontece? Qual é a situação em que este crime de epidemia ocorre? Quando o indivíduo, de alguma forma, faz com que um germe patogênico se alastre de forma a contaminar diversas pessoas. E a partir dessa contaminação se forma, né, um risco, uma contaminação generalizada de um determinado grupo de pessoas. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, ó, ainda mais o ramo, uma pessoa falando aqui, Gabi Toledo, ainda mais no ramo que é a última raça, muitas vezes está lidando com a liberdade do indivíduo. Isso mesmo, né? Direito penal, as provas, né, a gente trata com liberdade das pessoas, tem que ter muito cuidado com isso. Então, no delito de epidemia, a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte, não se pode confundir com doenças endêmicas. O que eu quero dizer? Ou seja, para epidemia, para ser uma epidemia, tem que existir a propagação de um germe, né? E aí, quando a gente fala em germe, a doutrina diz, olha, aí inclui vírus, inclui bactéria, inclui fungo, protozoário, a coisa toda. Tá? Que essa propagação vá atingir um número determinado de pessoas. Mas não pode ser algo que já é endêmico de uma região. Ou seja, imagine um exemplo, imagine que eu trabalho em um laboratório e manipulo um determinado vírus. Eu vou e pego e, com raiva de alguém, eu vou contaminar uma pessoa com esse vírus, porque eu quero que essa pessoa morra. Vou e faço que essa pessoa se contamine, de alguma forma, joga em cima dele, uma seringa, alguma coisa, e a partir daí, essa pessoa ficou doente e começa a disseminar. Pronto, é o crime de epidemia. Tá? Mas, se for
um germe endêmico, ou seja, algo que já está inserido normalmente naquela região, não seria este crime de epidemia. Tá? Exemplo, de epidemia, a gente tem dengue. Dengue é algo endêmico, por quê? Porque já está aqui localizado, já faz parte, né, vamos dizer assim, da nossa realidade. Tá? Agora, se eu faço, por exemplo, isso com a Covid-19 ou com outro vírus, eu teria o delito de epidemia. Aí a pessoa pode perguntar, professor, mas se o indivíduo, imagine que o indivíduo ele está lá manipulando o vírus e esse vírus se propaga e não causa uma epidemia, causa uma pandemia, foi para o mundo inteiro. Vai incidir esse crime? Sim, vai incidir, obviamente, né? Porque quando fala assim, epidemia, pandemia é uma epidemia maior, tá? Mas o interessante desse crime é o seguinte, sujeito ativo é qualquer pessoa que faça isso, mas a pessoa que faz o quê? Que propaga, que difunde o vírus, ou o protozoário, ou a bactéria, que por alguma forma ele teve contato a isso aí. Pode ser, inclusive, que o indivíduo esteja doente. Tá? Imagine o indivíduo número 1 de uma doença. Número 1 de uma doença infecto-contagiosa. E aí, o médico diz a ele, olha, você tem uma doença aqui infecto-contagiosa, você não deve sair para que isso não propague para as pessoas. Tem que ficar em casa preso. E aí o indivíduo vai para a rua. E em razão dele ir para a rua, as pessoas começam a pegar e viram uma epidemia. Pronto, ele incidiria nesse crime. E aí, como eu disse, a pena altíssima, né? De 10 a 15 anos. E se alguém morre, a pena vai de 20 a 30 anos. Tá? Esse delito é um crime de perigo concreto. Como eu disse, um crime hediondo, ação penal pública incondicionada. E para que ele se configure só quando não adianta que uma pessoa só pegue. Tá? Tem que pegar uma pessoa, tem que existir realmente essa disseminação do vírus da forma que está no tipo penal. Este delito aqui, ele também existe na forma culposa. Tá? Também existe, da diferença dos outros. O delito de epidemia também existe na forma culposa. Está lá o parágrafo 2º. No caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos, ou se resulta a morte de 2 a 4 anos. Então, vamos dar um exemplo. Imagine que o indivíduo tenha lá, ó, doutor Ney, mandando parabéns para a gente, obrigado, Ney. Imagine que o indivíduo lá, ele manipula vírus, ele manipula protozoários, e ele teria que deixar fechado lá um determinado pote para não fugir. Ele esqueceu o pote aberto e aí o vírus fugiu, saiu, pegou uma pessoa, pegou outra e daí surgiu uma epidemia. Neste caso, ele vai responder por este crime na sua forma culposa. Tá? E só um detalhezinho, quando eu falei que o crime de epidemia é hediondo, só se resultar morte. Tá? Epidemia com resultado morte. Se não for, não é hediondo. Ok? Ó, só para ver aqui, olha, pergunta aqui de alguém falando, sintomas de gripe são similares, sabemos com a orientação de ficar em isolamento. Se a pessoa descumpre, qual a pena? Veja só, se a pessoa descumpre o isolamento, ou seja, ela está doente, está com sintomas, ela descumpre o isolamento, ela pode incidir no 268, que é o quê? Infringir a determinação do poder público do Estado a impedir introdução, propagação de doença infecto-contagiosa. Por quê? Porque é o que diz o decreto, os decretos estaduais, tá? Que o indivíduo que está com sintomas deve permanecer em isolamento, tá certo? Então, se ele está com sintomas, ele tem que permanecer em isolamento. Se ele não fica em isolamento, ele pode ele incidirá no artigo 268. No 131, que é a pena, perigo de contágio de moléstia grave, ele só vai incidir se ele souber que está contaminado, sabe que está com a doença, e sai com o objetivo de transmitir a outras pessoas, tá? Então, Diegão, vamos lá, eu vou agora passar já para outra parte, veja que é muita coisa, né? A gente aqui em um tempinho tentando falar desses 3 crimes aqui, muita coisa que é específica, não é, para a situação de pandemia, mas agora eu queria, Diego, que você nos falasse um pouco... Tem bastante material. Oi? Tem bastante material, né? É verdade, é verdade. Então, eu queria agora que você nos dissesse, lá na Vara das Execuções Penais, como é que a situação está funcionando hoje, quais são as recomendações do CNJ, como é que a coisa está acontecendo hoje? Uma cortada aqui, pois não? Peraí, pode repetir, por favor, Anderson? Pronto. Não, Diego, eu estava dizendo o seguinte, vamos agora falar sobre essa situação na Vara da Execução Penal, né? A gente está falando aqui do crime, agora vamos para o cárcere. Né? Sim, vamos lá para a parte do cárcere. Como é a realidade hoje da Vara da Execução Penal? Quais são as recomendações
do CNJ sobre esse momento específico. Muita gente está pensando, está soltando todo mundo, está todo mundo indo para a rua, ninguém vai mais preso. Nos diga aí, Diego, qual é a realidade? Bom, vamos dizer assim, as consequências, né, da pandemia de Covid-19 no sistema prisional, o tema gira em torno, basicamente, da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, cujo prazo agora foi prorrogado por meio da recomendação. Ela diz o seguinte, ela recomenda saída antecipada, né, progressão antecipada, de regime em relação a algumas hipóteses específicas. Hipóteses recaem basicamente em relação aos presos que se encontram inseridos no grupo de risco e também, né, Eu não estou te ouvindo direito, não sei se é a minha internet aqui alô? ou se é a Tá dando tua. pra ouvir? Tá me ouvindo bem, Diego? Tá me ouvindo? Tá Pois é, travando eu um estava pouquinho o ouvindo áudio bem esse tempo do todo. E Diego agora... aqui. Foi, agora que chega para você falar, a internet vai dando problema. Mas vamos lá. Chega daqui a pouco ela volta. Vai Pois funcionar. é. Tá. Vamos fazer o seguinte: Ouvindo quer agora? sair e voltar para ver se melhora? Talvez melhore, não sei. Vamos lá. Deixa eu tentar. Oi, tá ouvindo melhor? Pronto, tô ouvindo melhor. Será se eu sair e depois entrar, será se melhora ou já tá bom agora? Tá ouvindo agora? Eu acho que melhorou agora. Pronto, Melhorou agora. Vamos lá. perfeito. Então, como eu estava dizendo, o tema em relação aos impactos da Covid-19 no sistema prisional giram basicamente em torno da recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, né? Essa que, por sua vez, teve o prazo renovado por meio da recomendação 68 do próprio Conselho Nacional de Justiça. O que diz essa recomendação? Essa recomendação diz que deve ser concedida a saída antecipada àquelas pessoas que se encontram, né, no grupo de risco, tá? E quem são essas pessoas? São os idosos, né, portadores de alguma doença imunossupressora, né, exemplo de HIV, as pessoas com doenças respiratórias, asma, bronquite, pessoas com doenças cardíacas, já mencionei idosos, né, mulheres gestantes e pessoas que sejam responsáveis por crianças de até 12 anos ou pessoas com deficiência. Também recomenda a concessão de saída antecipada para as pessoas que estejam presas em estabelecimentos com capacidade, com limite de presos excedida. E também, basicamente, recomenda a concessão de saída antecipada para os presos que estejam alojados em unidades prisionais que não disponham de equipes de saúde. Basicamente, são essas, a grosso modo, digamos assim, as recomendações que giram, que impactam na vara, nas atividades da vara de execuções penais. E como a vara de execuções penais interpretou e aplicou esses dispositivos, né? Na verdade, a vara de execuções penais entende que isso é uma recomendação, né? E é uma recomendação voltada não só para preservar a saúde e a vida dos presos, né? Evidentemente, mas também evitar que haja a propagação do vírus no interior do sistema prisional. Então, eventualmente, que o CNJ enfrenta uma realidade nacional, né? O CNJ precisa estabelecer uma realidade nacional e, evidentemente, que cada unidade, de acordo com a realidade do sistema prisional,
cada vara de execução penal pode adotar estratégias diferentes, né? Eu cito aqui, por exemplo, casos, há sistemas prisionais pelo Brasil em que os agentes, o Estado, não tem acesso aos módulos e às celas, né? O preso entra dentro do presídio e lá mesmo, ou seja, se for necessário buscar algum preso específico, é preciso, inclusive, conversar com os próprios presos, né? Ou seja, há ainda esse tipo de realidade no sistema prisional Brasil afora, né? Coisa que, por exemplo, a Alagoas não enfrenta, né? Então, justamente por isso, cada estado adota esse objetivo da resolução, que é preservar a vida dos presos e também evitar a propagação do vírus de uma forma diversa, né? Evidentemente que aí também nós estamos não só diante de uma tarefa que é principal do juiz de execução, ou seja, garantir os direitos do preso a todo custo, mas também, por outro lado, existem outros valores a serem preservados, né? Notadamente, a segurança pública, né? A incolumidade das pessoas que estão fora dos presídios, né? Então, justamente para, digamos assim, preservar esses dois pontos, esses dois valores que devem ser sopesados pelo juiz de execuções penais, a vara, que é colegiada, ela decidiu, ela adotou uma forma de trabalho que na verdade, consiste em isolar os grupos de risco nas unidades prisionais. Então, e para além disso, foram adotadas também algumas medidas. A exemplo, foram proibidas as visitas, né? Porque, evidentemente, embora seja direito do preso, seria muito, muito, muito delicado que as visitas permanecessem da forma como eram, ou seja, uma entrada massiva de pessoas nos próprios módulos e contato direto com os presos. Então, essa visita foi temporariamente suspensa, né, para preservar, evidentemente, um bem maior, que é a vida dos próprios presos. Isso, inclusive, apenas temporariamente. Foi também, deixou-se aberta a possibilidade de entrega de itens, né, para esses presos. Mas depois o próprio sistema prisional comunicou que não teria possibilidade de fazer inspeção em todos esses itens, né, que seria um risco muito grande que esses itens, por conterem, enfim, algum tipo de material que pudesse ali levar o vírus para dentro do sistema prisional, eles não garantiriam a segurança em relação a isso. Então, também houve, digamos assim, uma determinação no sentido que o Estado suprimisse a entregas desses itens. Em contrapartida, também o Estado se comprometeu a aumentar a alimentação fornecida aos presos. E com todas essas medidas, evidentemente, lógico, não descurando da parte de aplicação da concessão de prisão domiciliar em caso que era cabível, né? E até o momento foram apenas 20 casos, né, em que houve concessão de prisão domiciliar, ou seja, antecipação da progressão de regime, nesse caso. Aliás, perdão, não antecipação da progressão de regime, sim concessão de prisão domiciliar, para que os reeducandos que cumpriam pena fossem para suas residências enquanto a situação não fosse, digamos assim, equacionada. Então, em apenas 20 casos, houve a concessão de prisão domiciliar. Nos demais casos, houve, como eu disse, até por conta dessas medidas, um natural controle, né, do sistema prisional, né, em relação à possibilidade de entrada do coronavírus no sistema, né? Nós temos também lá uma dinâmica que ela, digamos assim, ela já vinha sendo adotada e que ajuda muito vamos dizer, no empecilho à entrada do vírus no sistema prisional. E qual é essa medida? Os presos que provêm de outras unidades, né, inclusive de delegacias, eles passam 30 dias no presídio de segurança máxima, né? Então... Tem uma quarentena, né? Uma espécie de quarentena antes de entrar no sistema, não é isso? Isso, exatamente. Essa medida já existia e hoje ela é, assim, de fundamental importância, porque já que não são permitidas visitas e já que não estão sendo entregues itens,
Então, praticamente, não há assim, a possibilidade de entrada, digamos assim, do vírus nas demais unidades é mínima, né? Tanto é que hoje nós tivemos, são 17 casos hoje confirmados, né? 26 já recuperados, no caso do sexo masculino, e apenas 12 do sexo feminino, né? E a partir do momento em que há a identificação dessas pessoas, né, elas já são prontamente removidas para um hospital de campanha, montado no próprio sistema prisional. Então, ou seja, tudo isso, né, esse baixo número de casos, é reflexo de todo esse, digamos assim, esse procedimento adotado pelas várias execuções penais, né, pelos juízes das várias execuções penais, juntamente, evidentemente, com as SERES, com a Secretaria de Associação e Inclusão Social. Então, tudo isso junto, ou seja, até o fato de haver um local específico para a entrada de presos no sistema prisional, propicia justamente isso, né, a triagem daquelas pessoas que podem se deslocar para algum presídio ou aquelas que, evidentemente, devem ser de pronto removidas para o hospital de campanha, né? Nós chegamos, inclusive, para evitar totalmente a entrada do coronavírus, do Covid-19 no sistema prisional, nós chegamos a proibir temporariamente o ingresso de novos presos, né, no sistema prisional. Justamente para isso, né? Para aquele momento inicial, ninguém sabia ainda os impactos dessa doença, né? Nós não sabíamos os limites, né? E como ela nos afetaria. Então, nós lançamos mão também desse expediente. Além desses outros que eu já mencionei, nós lançamos também mão desse expediente, ou seja, limitar a entrada de presos lá no sistema prisional. Porém, isso acarretaria, de certa forma, assim, também um esgotamento das delegacias, né? As delegacias não comportam, infelizmente, não comportam mais presos. Então, isso precisou ser revisto, mas essa forma de proceder, ela faz com que nós tenhamos, assim, uma forma, né? Alguma forma, vamos dizer assim, de fazer frente e de combater a disseminação do vírus por todo o sistema prisional, né? Diego, no caso, eu queria primeiro agradecer também aqui, né, só para falar rapidinho, o doutor Felipe Munguba passou aqui, falando, mandando lembranças para a gente, doutor Alberto está aqui mandando lembranças também, teve outros colegas aqui falando, vários juízes, doutor Felipe, e assim, nosso tempo já está quase acabando, né, que a gente tem um tempo de live que é determinado aqui pelo próprio Instagram, no máximo 1 hora. Mas do que você me disse aqui, Diego, eu vejo uma coisa muito interessante, que é essa interação entre a Secretaria de Ressocialização e a Vara de Execuções Penais em busca de compatibilizar, né, essa realidade de pandemia que a gente tem e a aplicação do direito, né, como ele deve ser. Então, na verdade, eu pergunto, ou seja, daquilo que está sendo feito, a recomendação do CNJ, a atuação da Vara de Execução junto com as SERES, Alagoas está em uma situação, claro, diante dessa realidade, nós estamos numa situação boa, né? O que você pode me dizer sobre isso, nessa situação no sistema prisional, mesmo diante da pandemia? Ou seja, nós temos realmente uma interação, a integração entre os órgãos que está trazendo bons resultados. É isso? Olha, eu diria assim, os números, né, ou seja, a quantidade, inclusive, de óbitos, não houve nenhum óbito até agora, ela mostra, a meu ver, que o controle foi, de certa forma, efetivo. E quando eu digo efetivo, eu levo em consideração uma série de circunstâncias que envolvem a atuação dos agentes que lidam com o sistema prisional, né? Infelizmente, é a realidade hoje que há uma quantidade muito aquém de agentes da Polícia Penal, né? Ou seja, os agentes penitenciários, como são conhecidos, há uma quantidade muito aquém de pessoas, né? Então, assim, considerando a baixa quantidade de pessoas que lidam com o sistema prisional em relação à quantidade de presos, eu, sinceramente, assim, parabenizo, eu acho que o trabalho foi muito bem feito, né? A gente percebe, vamos dizer assim, nesse contato, uma extrema boa vontade dessas pessoas de
de enfrentar os problemas, né? Apesar das imensas dificuldades que cercam o sistema prisional, né? Não é segredo para ninguém que é uma área destinatária de muito poucos recursos, né? Mas, enfim, tendo um universo de 4.600 presos hoje que estão no sistema prisional e, enfim,